Na linha 1 a gente tem aqui o técnico Tite. O Tite começou a falar em instantes, agora há pouquinho, não é? O Vinícius Batista está aqui monitorando essa entrevista coletiva do técnico da seleção brasileira. Vamos ouvir aqui um trecho dessa entrevista do técnico Tite, que amanhã joga contra o Uruguai pelas eliminatórias sul-americanas. Fala aí, Tite. Normalmente até elas não brigam para classificar, mas daqui a pouco elas vão trabalhar a classificação de alguém. Essa mesma Venezuela retirou a classificação no última jogada, no último jogo contra o Paraguai, né? E ela tem essas características. Então fizemos essa primeira parte. Vamos enfrentar o Uruguai, é uma equipe que ela vem sólida, tradicionalmente um clássico, tradicionalmente uma gama de envolvimentos ela te dá, com peso de camiseta, com atletas de alto nível, né? E esse processo nosso de afirmação da equipe. Mais uma questão. Entrevista coletiva do técnico Tite, e a gente está acompanhando. Daqui a pouquinho o Vinícius Batista também, perguntando aí para o treinador da seleção brasileira. Tudo bem, Tite, amigos? Boa tarde a todos. Tite, eu queria que você fizesse uma avaliação desses dias de treinamento, nessa sua segunda convocação, partindo do princípio, partindo da ideia da quantidade de jogadores que você perdeu por causa de Covid, por causa de lesão. Enfim, isso nunca tinha acontecido, você só tinha feito 3 cortes no máximo, dessa vez foram 8, 9 cortes, enfim. Eu queria que você fizesse uma avaliação do que você conseguiu e do que você não conseguiu nesse período de treino. Primeiro, Guilherme, é desafiador, mas é desafiador para o técnico da seleção brasileira, é desafiador para as outras equipes, às vezes mais, menos, conforme acaba acontecendo o processo Covid, que a gente, por mais que tente se resguardar, ele não se consegue, tenta-se, e nós acabamos bastante, mas afetados em relação a isso, mas são desafios. Nós tivemos, sim, a oportunidade de uma recuperação, nós temos a oportunidade num jogo de treinamentos específicos, de ações. O jogo tem características diferentes. Jogar contra a Venezuela em casa, ela tem uma proposta do adversário. O adversário jogando e o Uruguai jogando dentro da sua casa é uma outra proposta. Nós vamos ser mais exigidos defensivamente do que fomos contra a Venezuela. Consequentemente, mas paralelamente a isso, nós vamos ter mais espaços para criações ofensivas. Então é um jogo que se caracteriza com estratégias e formas e ideias de futebol diferente de um jogo para outro. Essa preparação a gente procurou fazer. Mais uma questão agora do Rodrigo Fragoso, Esporte Interativo. Tudo bem, Tite? Boa tarde a você. Você acabou de convocar o Thiago Galhardo e em uma entrevista exclusiva para o Esporte Interativo recentemente, foi no mês passado, mais precisamente no dia 20 de outubro, ele fala que não sabe o porquê, mas que estava com uma confiança de que seria convocado e que as coisas acabariam se casando. Que tipo de coisa que acabaria se casando? Dia 17 de novembro de 2019 foi a data do falecimento da avó dele. E nessa entrevista do mês passado ele diz o seguinte, abre aspas, quem sabe dia 17 de novembro eu não possa estrear pela seleção, fazer um gol e dedicar a ela. Fecha as aspas, lembrando essa entrevista. Vocês ficaram sabendo dessa história, Tite? Você ouviu isso? Você sabe disso? Queria que você trouxesse um relato em relação a isso. Não, Rodrigo, eu te dou a minha palavra de honra que eu não sabia. Fiquei sabendo depois, nós estávamos almoçando e alguém de vocês, Kleber. Eu comentei, acabei, mas não sobre essa primeira entrevista, sobre a entrevista dada por ele aqui após a convocação, né? Que era uma data importante, falecimento do seu avô e da estreia dele, com o número 17, coisas positivas, né? O Galhardo é um jogador que tem uma mentalidade forte, é um jogador positivo, está com a gente, veio nessa convocação agora numa necessidade pelo trabalho que ele tem feito no Inter, nas duas maneiras que ele tem jogado no Inter, ou como segundo ou como primeiro atacante, é merecedor da convocação, como todos os outros. A gente tem um radar que a gente observa com muito detalhe, e na hora de fazer a escolha dos 23, acabou ficando fora, como esses outros jogadores que a gente trouxe depois, mas está aí, está pronto para nos ajudar, trabalhou muito bem no treino de hoje,
e é uma opção boa que a gente tem para o jogo contra o Uruguai. Se ele não sabe porque ele convocou, que ele que olha para toda a campanha que ele fez agora, passada no Internacional, e ele já vinha dando mostras quando foi no Ceará e quando foi no Vasco da sua qualificação. O número de gols que ele fez, né? E ele é um jogador muito parecido com o Firmino, com as características. Quando é o último, ele faz movimentos de frente para trás, gerando superioridade numérica no meio campo pela qualidade e depois no espaço para chegar na frente de novo. Muito bem, esse é o técnico Tite, a gente vai aí continuar acompanhando, Vinícius Batista vai continuar acompanhando, monitorando essa entrevista coletiva e volta ao longo da nossa programação falando mais aí sobre seleção brasileira que joga amanhã às 9 da noite, jogo em Montevidéu, jogo que a Rádio Bandeirantes vai transmitir aqui para todo o Brasil, então vale a pena você ficar com a gente nesta terça-feira, o Brasil que tem 100% de aproveitamento até aqui nas eliminatórias, 3 jogos, 3 vitórias. Amanhã a parada é duríssima, hein? Parada é duríssima. O Uruguai vem de uma ótima vitória fora de casa contra a Colômbia por 3-0, né? Foi 3-0 a vitória do Uruguai. Vai ser um jogo duríssimo, bem difícil para a seleção, por isso vale a sua torcida aí. E a gente vai transmitir esse jogo para você.